como estão? Espero que continuem todos bem. Vamos aqui para a continuação, né, do período entre guerras e agora nós vamos falar sobre a questão dos regimes totalitários, né? A origem desses regimes dentro da Europa, vamos tentar entender o contexto do qual eles surgem e algumas questões interessantes, né? Me lembro da música Toda Forma de Poder, que tem um trecho que Humberto diz: o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. E esse trecho sempre me chamou a atenção, né? Porque é impressionante como em momentos de crise, seja ela uma crise econômica, uma crise social, uma crise das chamadas morais, as pessoas sempre acham, né, que a solução para essas crises são medidas extremas, né? E aí, uma vez eu vi uma pessoa falar, para situações extremas, medidas extremas. A pergunta é, será que é a melhor solução? Historicamente temos exemplos disso, né? Os governos tirânicos ao longo da história e tudo mais, e talvez aquele que tenha sido o pior de todos eles, que são os regimes totalitários que se configuram ali no período entre guerras, né? Que vai levar a 6 milhões de mortos, né? De pessoas que nada tinham a ver com a guerra. No caso principalmente de judeus, mas não só judeus, né, negros, homossexuais, testemunhos de Jeová, pessoas que não concordavam com a política, ou não é nem que não concordassem, né, mas pessoas que não estavam dentro da proposta de mundo idealizada pelo governo nazista, os nazifascistas naquele período. Então, refletir sobre os regimes totalitários é refletir também sobre hoje, né? Principalmente com políticas de não tolerância, políticas que pregam uma igualdade, não no sentido de você conviver com as diferenças, mas de eliminar as diferenças. Então, isso tudo tem que ser muito bem refletido, né? Nós temos que ter essas questões em mente para entender que quando se fala de igualdade, eu falo igualdade em termos jurídicos, de tratamento, não de um mundo igual, né? Uma vez que nós, seres humanos, nós, indivíduos, grupos, somos heterogêneos, somos diversos. A diversidade ela é ponto importante, é um fator de diferenciação de nós, seres humanos, da humanidade em si. Então, a questão não é eliminar as diferenças, mas saber conviver com as diferenças, com a diversidade. Não me lembro agora com exatidão quem disse que o fascismo é uma cadela no cio, né? Ou seja, sempre pronta a servir aquele que chega, né? Então, ela está sempre ali na espreita, e em qualquer crise que nós vemos discursos radicais. Então, hoje no Brasil, devido a questões de crise que vivemos, seja institucional, seja econômica, as pessoas vão às ruas, né, a usarem a sua liberdade democrática para pedirem ditadura, né? E no Brasil, os grupos, por exemplo, nós tivemos infelizmente no nosso governo pronunciamentos de secretários, né, que vão lembrar ali aspectos nazistas. É impressionante como a cara de pau dessas pessoas de não era isso que eu quis dizer. Ora, como não? A música era uma referência ao nazismo, o cenário era uma referência ao nazismo, e os trechos citados são de nazistas, né? De um nazista. Então, quer dizer, você dizer que pegou trechos na internet que não sabia a origem, a fonte, quando todo o cenário configura como nazismo, ora, tenha certa paciência, né? Mas no Brasil é impressionante como esses grupos eles negam, né, que tem ali princípios totalitários dentro deles, princípios nazifascistas dentro deles, né? É impressionante como há uma negação. Mas ao mesmo tempo percebemos pela prática que são, infelizmente, e estão na estrutura de poder. Não adianta, né? Porque eu vejo que o limite desse discurso, muitas vezes, estou falando de Brasil, é questão de falar, não, mas nós não vamos matar judeus, é mais ou menos assim, né? Então, se eu não quero a morte de judeus, porque os judeus são monoteístas, então eu não sou nazifascista. Ora, esse era um dos aspectos do regime nazifascista, um aspecto trágico que vai levar ali a milhões de mortos dentro do sistema, mas lembrar que, né, quando eu falo de totalitarismo, quando eu falo de nazifascismo, eu não estou falando só desse aspecto. Então não adianta você negar um dos aspectos nazifascistas para dizer que não é
né? Não compactua com isso. Né? As ações dizem mais do que palavras. Dizer a todo momento uma coisa e depois dizer que não disse ela, né? Tentar nos fazer de idiotas, né? Negando que você fez referências ao nazismo num discurso, num pronunciamento oficial de Estado, né? Tudo bem, não foi o presidente, mas foi um secretário do qual ele indica, e depois dizer para nós que não, que foi uma incrível coincidência, impressionante nessa coincidência. Você pega uma música de referência nazista, uma ambientalização nazista, um discurso já feito por um nazista, e trechos desse mesmo nazista, e diz: olha, nossa, foi uma coincidência, eu vi na internet, achei bonito. Ter essa paciência, brincar com a nossa inteligência, tá? Desculpe a reflexão, né? Mas falar de... Eu vi uma entrevista recente, né, a música Toda Forma de Poder, que fala essa: o fascismo é fascinante, a gente ignorante fascinada, do Humberto Gessinger. E eu assisti uma entrevista recente dele, muito interessante, que ele falava justamente isso. Quando ele gravou a música lá na década de 80, se não me engano, 85, 86, ele falou assim que ele quase gravou ela falando fascismo, né? Por quê? Porque os mais velhos da casa dele, a avô, falava fascismo, porque era uma palavra que, apesar ali, né, de você separar a década de 50, de 40 a 80, ao mesmo tempo que 40 anos parece pouco, mas parecia muito distante o fascismo daquela geração de 80, né? Então ele falou assim que era uma palavra velha, de velho, né? Fascismo, algo que parece que não aconteceria. Ele falou assim que surpreendeu, né, quando a música dele de 80 torna-se atual num contexto do século 21, resgatando não uma palavra em si, mas o princípio fascista, né, que parecia já enterrado, já parecia superado por nós seres humanos. E o que a gente percebe é que não foi superado, né? E aí, no momento de crise, você resgata essas teorias fascistas, né? E traz ela, inclusive, com uma estrutura de poder que é extremamente perigosa, né? Vivemos momentos tenebrosos em termos de respeito à diversidade humana, né? De achar que todos têm que ser exatamente iguais, que a minha conduta, a minha moral, ela é certa e vocês então têm que me seguir. E quem não segue é antipatriota, né? Porque aí nós vamos entender os elementos que compõem o regime, os regimes totalitários, o que nós chamamos de regimes nazifascistas. Bom, para entender como é que surge, né, esses regimes totalitários, eu tenho que entender o período ali do pós-Primeira Guerra Mundial. Os países europeus saíram arrasados, nós vimos isso, né? Nós tivemos e a União Soviética, né, devido à sua revolução de 1917, a Rússia, ela consegue sair bem. Foi a vitória do sistema comunista dentro de um país quando ninguém esperava, né? Todo mundo achava que só o capitalismo seria possível. A Rússia mostra que não. E em 1917, com a Revolução de 1917, ainda mais especial, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, você tem um fortalecimento do Partido Comunista na Europa e dos grupos comunistas que acreditavam então que a Revolução Socialista seria possível. Então, em vários países, na Alemanha e na Hungria, por exemplo, nós vamos ter ali partidos socialistas ou grupos socialistas comunistas extremamente fortes, querendo realmente a implementação de uma revolução socialista. Ainda mais aproveitando, né, que naquele momento em especial os estados estão fragilizados. É uma crise, porque a crise do liberalismo, a crise de 29, né, nos Estados Unidos, ela vai reforçar uma crise que já existia, que é uma crise do liberalismo como um todo. Porque muitos grupos vão começar a refletir: o liberalismo nos trouxe aonde? Essas liberdades individuais, liberdade econômica nos traz a que ponto da história? Então você vai ter uma reflexão e uma crítica muito dura aos regimes aos regimes liberais, não só o liberalismo econômico, mas estou falando do próprio liberalismo político, né, dentro da Europa nesse momento, né? E aí, volto a repetir, né, em situações extremas parece então que as medidas extremas são as melhores. Então, o que eles queriam? Eles queriam uma solução, um governo autoritário, esses grupos totalitários, para que pudesse conduzir um processo, dizendo que a democracia é fracassada, porque ela demora, ela requer discussões com os grupos, e aí você precisa de medidas enérgicas para que os processos possam andar rápido. Bom, então o cenário, o contexto dos regimes totalitários nasce de uma Europa, né, em crise, desemprego em massa, e aí vai gerar toda essa crítica ao liberalismo, tanto econômico quanto político,
uma crise econômica sem fim dentro da Europa, setores produtivos parados, se reerguendo aos poucos, e fora que alguns países em especial, você tem todo esse cenário de crise na Europa, mesmo os países vencedores, há uma crise que ela é colocada, mas tem uma questão interessante que em alguns países como a Itália e na Alemanha, onde vão nascer esses regimes totalitários, esses ideais totalitários, que é a questão do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele vai colocar, por exemplo, que ele vai trazer, ele vai responsabilizar a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e colocar severas punições à Alemanha, né? E a Itália também, na questão dela se sentir traída, né, no final, no Tratado de Versalhes. E isso vai criar nesses países, em outros também, mas nesses países são o epicentro desse sentimento, na verdade, um ressentimento, né? E aí um desejo de vingança, de mostrar, porque aí você tem um fator nacionalista que vai ser aproveitado por esses grupos, que vai dizer que esses países foram extremamente humilhados com o Tratado de Versalhes e saem não derrotados apenas militarmente, mas derrotados politicamente, moralmente, em todos os sentidos, e isso vai criar um clima de ressentimento. Vamos lembrar que o então presidente norte-americano, Wilson, havia proposto, né, justamente para evitar esse clima, como se diz, um acordo sem vencedores na Primeira Guerra Mundial. Como ele não é ouvido, o Tratado de Versalhes sai ali, né, nesse sentido, então ele vai criar um clima realmente de tensão, e aí alguns grupos mais radicais vão se sentir ressentidos, querendo vingança contra aqueles que eles acham que agora estão sendo os grandes responsáveis pelos prejuízos dos seus países. Bom, o que caracteriza um regime totalitário? Qual é a diferença de uma ditadura autoritária de uma ditadura totalitária, né? Já que ambos são governos ditatoriais com centralização política e suspensão, né, principalmente do legislativo, das discussões, dos debates. Conceitualmente falando, você tem aí vários teóricos que vão, né, colocar diferentes formas de entender. Vamos pegar a partir do livro de vocês para não gerar uma confusão maior, tá? Então, no livro de vocês diz o seguinte, que os regimes totalitários se caracterizam pelo abuso de autoridade no exercício do poder, em que a vontade do grupo governante se confunde com o direcionamento do Estado, que é aquela ideia de que a minha moral, aquilo que eu acho certo é para todo mundo, né? Então todos têm que ser iguais a mim. Eu não aceito diversidade, não aceito uma sociedade heterogênea, tem que ser uma sociedade homogênea. A vida pessoal e as relações sociais são controladas pelo governo. O cotidiano é rigidamente policiado, assim como a imprensa, a cultura e o sistema educacional. O próprio nome já diz, né? Regime totalitário. Então, eles vão tentar controlar toda a estrutura social, desde a questão política até a forma de pensar das pessoas. Então, todo discurso será um discurso ideológico, toda cultura terá que se adequar àquele pensamento, àquela ideologia. Então, até a sua vida, a sua vivência, ela tem que estar dentro dessa estrutura. Então, é uma tentativa de controle total da sociedade. Então, por isso o nome totalitarismo. As ditaduras autoritárias, geralmente, elas pegam fatores políticos, econômicos e não se preocupam muito em alguns outros aspectos, tá? Se você pegar a ditadura militar no Brasil, por exemplo, é uma ditadura que nós chamamos de autoritária e não totalitária, né? E olha que ela exerceu, né, as ditaduras exercem grande controle sobre a sociedade, mas a totalitária ela tem um projeto maior, né? Por trás dela tem toda uma estrutura ideológica de sustentação que vai permear aí todas as medidas que ela vai tomar para tentar controlar a sociedade na sua totalidade, ou seja, em todos os aspectos, não só político e econômico, mas ideológico, cotidiano, na arte, tudo vai ser controlado, né? Não é uma simples censura, não é só censurar, é você induzir, né, esses aspectos para dentro da sua ideologia, tá? Quem não concorda, né, com o regime, tem uma posição diferente, não pertence ao grupo étnico ou não pertence ao grupo étnico dominante, é considerado criminoso e é perseguido como inimigo nacional. É mais ou menos quando você discorda de algum pronunciamento,
né? E aí você é acusado então de não ser nacionalista, né? Então você é bandido, né? Se você, por exemplo, não concorda com determinadas diretrizes políticas, você é acusado de não ser nacionalista, então você é um inimigo da pátria. Todo esse discurso nos lembra o totalitarismo, nos lembra os regimes totalitários, os regimes nazifascistas. Tá? Para a gente entender um pouquinho sobre a implementação desses regimes dentro da Europa. A crise de 29 ela vai agravar a crise econômica dentro da Europa, mas essa crise ela é anterior. Por que eu estou dizendo isso? O fascismo ele está um pouco fora do contexto da crise de 29, ao contrário do nazismo. Tá? Por quê? Porque o fascismo chega na Itália antes da crise de 29. Então, na década de 20, né, no final da Primeira Guerra Mundial, a Itália ela tem uma economia que ela vai ser deteriorada com o final da Primeira Guerra Mundial. Foram muitas pessoas, a Itália sofre muito com a guerra, apesar de ter saído um pouco anteriormente, mas o que aconteceu? A Itália não consegue o território que ela queria, né? Ela queria o norte da África, é negado a ela esse território, isso aprofunda ainda mais a crise econômica, e aí gera uma onda, né, reacionária dentro da Itália, que vai começar a fazer críticas cada vez mais profundas em relação ao regime democrático, né, ao liberalismo. E esses grupos são liderados, né, por ex-combatentes, antigos socialistas e também desempregados. São pessoas que vão descrençar tanto o liberalismo quanto o regime comunista, né, e vão fundar o Partido Fascista. Inicialmente fundado como um grupo paramilitar, liderado por Benito Mussolini, que vai combater justamente os comunistas. Eles não queriam a ascensão dos comunistas porque, volto a repetir, é o momento em que a União Soviética, né, ela se estrutura, ela traz uma solução de mundo diferente. Muitos operários italianos que eram ligados ao anarquismo vão se aliar ao Partido Comunista, aos ideais comunistas, e aí é o momento em que eles percebem que eles não querem o liberalismo, mas também não querem o comunismo, né? E eles vão se armar para poder combater esses grupos. Então, só para a gente entender, uma coisa que é interessante, o governo na época da Itália permite a ação desse grupo fascista do Benito Mussolini. Permite por quê? Porque ele combate também seus inimigos, que são os comunistas. Então, os comunistas eram um inimigo em comum, tanto desses grupos totalitários quanto dos governos estabelecidos dentro da Europa. Então, por exemplo, em 1922, que é o período de ascensão do regime do fascismo na Itália, você tem a marcha sobre Roma. E o que acontece nessa marcha sobre Roma? Ela, na verdade, estava marcada para o dia uma manifestação operária, e as lideranças, principalmente comunistas, estavam organizando. Os fascistas tomam a frente para marchar sobre Roma e impedir esses grupos. Eles tinham fundado, né, um grupo, os Camisas Negras, que batiam, né, espancavam, eles invadiam reuniões, sindicatos organizados aí por lideranças comunistas, e usavam da violência, né? E era uma violência que o Estado ele não combatia, porque para ele, volto a repetir, era conveniente. Então, o resultado disso é que em 1922 Mussolini ele vai chegar ao poder como primeiro-ministro, né? Os fascistas forçam a nomeação dele como primeiro-ministro. E Mussolini, quando ele chega ao cargo, ele vai extinguindo os partidos políticos de oposição, censurando a imprensa, né? Ele vai tirando do gabinete quem ele não quer e colocando quem ele quer. Quando se percebe, né, quando o imperador italiano percebeu, ele tinha dominado o poder, vai depor o imperador, assumir o controle sozinho e instalar o fascismo dentro da Itália. O regime fascista, né, ele tem essa concepção de centralização política, de totalitarismo, de você controlar a partir de uma ideologia anticomunista. Todos os setores sociais, seja arte, educação, todos os discursos são permeados por isso, mas não trazia ainda a questão, né, o discurso fascista ali, inicial do Mussolini, ele não traz a questão do antissemitismo, né? Não achem que era um regime que aceitava a diversidade, mas ele inicialmente ele não é antissemita, tá? Mas havia ali, obviamente, os grupos chamados inimigos do Estado, principalmente os grupos que discordavam das ideias do Mussolini, né? Os comunistas como primeiro grupo, mas não eram só comunistas, foi o grupo mais perseguido. Na Alemanha, um pouco diferente, né? A Alemanha ela vai ser extremamente massacrada pelo Tratado de Versalhes, vai ser retirado o Império Alemão com a renúncia, né, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, do Imperador Alemão.
do Kaiser alemão, e vai ser colocado então na República, vai ser colocado na Alemanha então a chamada República Weimar. Então ela é estabelecida, essa República Weimar, ele vai aceitar a República Weimar, os governantes vão aceitar o Tratado de Versalhes, o que vai provocar uma reação de uma parte da sociedade alemã que achava que não era viável, porque realmente o tratado era extremamente danoso, né? Restringia a questão de ação militar, restringia a indústria alemã, quer dizer, e fora as dívidas contraídas pela Alemanha, que levariam anos e anos, décadas, para serem pagas. Então houve uma recusa muito forte da República Weimar, devido principalmente à aceitação dela sobre o Tratado de Versalhes. E aí começam as críticas, né, em relação a essa política adotada pela Alemanha. Bom, os ressentidos, né, nacionalistas vão criar em 1919, e aí uma confusão tremenda que se faz. Vai criar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o chamado Partido Nazista. E aí muita gente vai dizer, o Partido Nazista era de esquerda, porque chama Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Bom, vamos entender esse contexto. Eles são nacional-socialistas, eles não são socialistas marxistas. Primeiro ponto, você tem diferentes socialismos, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Segundo, por que eles vão pegar a questão dos trabalhadores? Os comunistas estavam instalados justamente nos grupos operários, os trabalhadores, porque fazia sentido o discurso marxista para esses grupos. Então, se eu quero, né, ter um partido forte, eu tenho que conseguir entrar justamente aonde está instalado o socialismo. Até porque, se você pegar a doutrina tanto fascista quanto nazista, elas são anticomunistas. Então você tem, elas são contra políticas sociais. Mas, por exemplo, lá no fascismo italiano, né, você deve ter estudado, foi lá estudar, viu que ele controla a questão, ele resolve a questão do desemprego. Sim, mas sem questões sociais, por exemplo, salários baixos, sem direitos trabalhistas. É um discurso que já acabou, né? Você tem que escolher o emprego ou o direito, né? Essa era um dos fundamentos ali do fascismo italiano. Então, quer dizer, eu resolvo a questão do desemprego, mas a classe trabalhadora vai penar, porque ela vai ter trabalho, mas a renda dela não é uma renda suficiente para que ela possa prosperar. Então, que isso fique bem claro para vocês, mas eles precisavam convencer a classe trabalhadora. E convence, o que hoje é extremamente difícil para a esquerda, por exemplo, entender, que você teve muitos trabalhadores que não vão ter a consciência de classe lá que o Marx previa para combater o sistema, mas pelo contrário, né? Vão achar que aquelas migalhas dadas pelo sistema são suficientes. Então, muitos grupos de trabalhadores vão apoiar esses regimes dentro dos seus respectivos países, né? Infelizmente. Por isso que eu gosto de uma frase do Portelli, que ele fala, quando ele vai analisar, por exemplo, os grupos que apoiavam o regime nazi-fascista dentro da Itália, que ele fala, né, que nas entrevistas que ele faz com algumas dessas pessoas, eles vão falar, mas nós não fizemos nada de errado. Aí ele vai refletir o seguinte, olha, o problema não é o que nós fazemos de errado, ou não, o problema é o que nós fazemos contra o errado. Então, quer dizer, a omissão me permite com que eu tenha regimes como esse, tá? Bom, então nesse contexto de crise vai surgir o Partido Nazista, então, espero que tenha ficado clara essa questão. Os nazistas vão proclamar a superioridade da chamada raça ariana, alemã, né? E aí, obviamente, aqueles que não são alemães, não são da raça ariana, mas que estão em territórios que deveria pertencer a eles vão, obviamente, desconsiderar essas pessoas e vão, onde entra a política, né, do Holocausto nazista, eles vão eliminar essas pessoas e vão estabelecer ali princípios da eugenia, né? Porque, por exemplo, eles vão pessoas com deficiência serão mortas pelo regime nazista e vão eliminar as chamadas, entre aspas, raças, né? Porque eles acreditavam na questão de que haviam raças humanas diferentes até então, porque ele resgata ali as teorias do século XIX e início do século XX da biologia, e é onde ele vai adotar uma política de extermínio, né, contra aqueles que não são arianos. Os nazistas aproveitaram, eles cresceram num ambiente então onde eles puderam explorar os sentimentos nacionalistas da população, colocar que aqueles que não comungavam com seus ideais não eram alemães, não eram nacionalistas, não mereciam o Estado alemão, e prometiam resgatar, olha que interessante, né, a honra nacional e a destruição dos principais inimigos. Então,
quando você fala em fuzilar seus oponentes políticos, quando você fala em fuzilar ou matar ou aqueles que não concordam com você, é um tanto quanto perigoso, tá? E eles vão conseguir justamente nessa discussão toda se fortalecer justamente devido à República Weimar, que vai aceitar o Tratado de Versalhes. E, segundo eles, os inimigos externos eram as potências responsáveis pelo Tratado de Versalhes, né? Então eles vão mirar ali principalmente na França, na Inglaterra, e na Rússia. E os inimigos internos deles eram judeus, que segundo eles apoiaram, não fizeram nada contra a instalação da República Weimar e não ajudaram a Alemanha conforme eles queriam na Primeira Guerra Mundial. E também os comunistas também eram inimigos deles, então é um discurso extremamente anticomunista. E os liberais que apoiavam a República Weimar também são considerados inimigos internos, né? Ou seja, quem não concorda com o nazismo, quem não é nazista é meu inimigo, eu preciso exterminar. E a estrutura do partido ela é militarizada, aquele processo hierárquico, e há uma falsa ideia, né, de que a estrutura militar ela é organizada, ela é hierarquizada, né? Você tem os comandos ali, mas ela não é racional muitas vezes, porque manda aquele que tem maior patente. Por exemplo, tem um documentário muito bacana eu esqueci agora, uma emissora inglesa, que eles vão entrevistar ali os nazistas e vão falar, chamam os nazis, e eles vão falar sobre o nazismo. Eles vão falar que o nazismo passa uma falsa ideia de organização, né? Mas que na verdade não existia, porque tudo se concentrava no Führer, né? no Hitler. E que por tudo concentrar nele havia uma bagunça generalizada. Então é aquela ideia militar mesmo de que vale quem tinha a patente maior, né? Tudo resumia-se, tinha que passar pelo Hitler, né? Mas como ele não consegue resolver tudo, algumas lideranças vão surgindo ali dentro desse sistema. E não há uma organização, uma burocracia como se pensava, né? Na verdade, ela era ilusória, só passar uma ideia de organização. Além de ser militarizada, ela simbolizava a ideia de ordem, né? Então parece que todo mundo tinha uma disciplina, aquela coisa toda, né? De que nessas crises eu preciso de disciplina, como a disciplina sem consciência fosse resolver as coisas, né? Bom, os nazistas fundaram então seu partido, né, no final da década de 10, né, mais exatamente 1919, início da década de 1920, mas eles não conseguiram reunir forças políticas para vencer as eleições legislativas. Tá? Então, durante a década de 20, é um partido que ele vai conseguindo ali algumas vitórias, mas não vitórias significativas. Isso vai mudar com a crise de 1929. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o país mais afetado foi a Alemanha, porque a Alemanha recebeu os maiores investimentos ali dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Com a crise de 29, houve fechamento de indústrias e o desemprego chegou a 44% da população economicamente ativa da Alemanha, ou seja, uma crise generalizada. E dois grupos ganharam força, os nacionalistas, os socialistas, né, ligados ao marxismo, ao comunismo, e o movimento nazista. As chamadas tropas de assalto, as SA, ligadas ao partido nazista, atacavam as organizações, faziam mais ou menos como Mussolini fazia com as camisas negras dentro da Itália, né? Atacavam as organizações comunistas, usavam da violência, da força militar, e eles apresentavam propostas, né, para beneficiar os trabalhadores. Então, reforma agrária sem indenização, nacionalização dos grandes grupos empresariais, participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, anulação das dívidas dos agricultores, preços melhores para as colheitas e salários dignos para os operários. E esse discurso, obviamente, convence a população a apoiar o nazismo. Resultado, em julho de 1932, eles conseguiram vencer as eleições do parlamento alemão, chegam ao parlamento. Em janeiro de 1933, Hitler foi convidado para assumir a chefia do governo alemão, e um mês depois, eles incendiaram o parlamento, né, colocando a culpa nos comunistas, claro, né, os comunistas são inimigos, e decretaram, né, apesar que os comunistas estavam tentando dar um golpe, né, decretaram estado de emergência, prenderam as principais lideranças e aí fecharam todos os partidos políticos, obviamente com exceção do nazismo, deram um golpe de Estado, chegaram ao poder dentro da Alemanha. Tá? Quais são os princípios, né, do qual se baseia o nazismo, tá? Os ideais nazistas? Dois princípios básicos para vocês entenderem. O chamado pan-germanismo, onde o Estado alemão deveria reunir, segundo eles, o Estado alemão ele deveria reunir todos os alemães que viviam em outros países e estender os seus domínios sobre os outros territórios para assegurar-se como potência.
É uma ideia de que quanto mais território, mais forte eu sou, maior é a potência. Só que eles vão ter, o princípio do pan-germanismo é a ideia de unificar os territórios que falavam a língua germânica. Né? Então eles querem resgatar ali o Império Alemão, por isso chamado Terceiro Reich, né? O Terceiro Império Alemão. E a teoria do espaço vital, né? Que os povos inferiores deveriam ser dominados, garantindo territórios, já que eles não tinham competência para administrar esses territórios, e os territórios deviam ser dominados, então, pelos germânicos. Então, o pan-germanismo, a ideia do espaço vital, elas são importantes para nós entendermos a expansão nazista, né? Quando os nazistas tomam poder, no segundo momento eles vão tentar ali destituir governos para poder pegar territórios nessa perspectiva do pan-germanismo e a ideia do espaço vital, né? De que eu tenho que unificar os povos alemães, os povos germânicos, e ao mesmo tempo eu devo retirar os territórios dos povos inferiores, ou seja, os não alemães, dali. E você tem também nos ideais nazistas a questão do antissemitismo, né? Da perseguição aos grupos não arianos. Mas isso nós vamos ver com mais detalhes quando nós formos discutir a Segunda Guerra Mundial, né, e as políticas adotadas pelo regime nazista dentro da Alemanha, principalmente a questão da solução final, do Holocausto, né, dos campos de concentração adotados dentro da Alemanha. Então ainda voltamos a esse tema posteriormente, tá? Aqui é só para vocês entenderem o contexto do qual surgiram os regimes nazistas e como que eles conseguiram aí chegar ao poder, tá? Os regimes nazifascistas. Espero que tenham compreendido, um pouquinho longo o vídeo, né? Mas porque algumas reflexões foram necessárias, são necessárias. Espero que reflitam bastante, né? Para que, quem sabe, um dia fascismo seja realmente uma ideia muito velha, muito antiga, da qual nós, seres humanos, tenhamos superado algum dia, né? E não voltemos a ela como, infelizmente, nos dias atuais estamos voltando. Um abraço para vocês, espero que tenham entendido a aula, tá? Em breve voltamos aí com mais aulas para vocês. Abração a todos.